Olá, internautas da TV 61. Nós estamos começando aqui mais um programa do coletivo Voz e Rua. O coletivo Voz e Rua, ele reúne pessoas que estão em situação de rua e também pessoas que colaboram com o trabalho de assistir essas pessoas em situação de rua. Como sempre, eu estou aqui com a socióloga Paula Regina Gomes, que é uma das coordenadoras do coletivo Voz de Rua, e com o Marcelo. O Marcelo, ele é uma pessoa também em condição de rua, e ele mora no Abadião, que é um acampamento em Ceilândia, que acolhe pessoas em situação de rua. O Marcelo, ele é publicitário, e ele passou a ocupar as ruas, né, ir para a rua justamente devido à questão da crise aí da pandemia que vem assolando aí o nosso país e agravando por conta da falta de política de combate à doença e de assistência àquelas pessoas que são diretamente afetadas, como é o caso do Marcelo, que tem uma situação agravada na pandemia. Vamos começar perguntando: você está bem, Marcelo? Como é que está a luta aí, meu amigo? Olha, bem, a gente gostaria de estar melhor, né? Mas em tempo de pandemia, a gente está bem. Primeiramente, também boa tarde aos demais internautas. Sim, muito bem. Paula, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, João. A gente está aqui no Distrito Federal, né, com muitas dificuldades com relação à população em situação de rua. Um cenário que já era difícil se tornou bastante caótico, com uma série de derrubadas que estão tendo, né? E que estão afetando de forma muito drástica a vida das pessoas em situação de rua, que estão organizadas nos territórios aqui do DF e que, em regra, trabalham com a reciclagem, né? que desenvolvem essa atividade profissional. A gente pode falar sobre isso também, João, mais na frente. Sim, vamos falar sim. Pessoal, só para registrar, a Paula e o Marcelo eles estão na rua. A Paula saiu para fazer um encontro justamente com o Marcelo para a gente poder fazer essa entrevista. Eles estão de máscara por isso, porque eles estão num ambiente na rua, no Guará, né? Que vocês estão, né? No Guará. Ótimo, então vamos começar a debater nosso tema de hoje. Vocês devem ter acompanhado, e inclusive eu conversei com a Paula no programa da semana passada, sobre a situação lá das famílias que estavam ocupando uma área no CCBB. A polícia foi lá, usou de violência, fez prisões, destruiu as casas, destruiu uma escola. E esse episódio ele ganhou muita visibilidade, mas como a Paula acabou de resumir, estão sendo derrubadas moradias de dezenas de famílias no Distrito Federal. Essa é uma política cruel do governador Ibanez Rocha, é uma política de higienização, né, entre aspas, né, porque você está querendo tirar as pessoas pobres que estão em situação caóticas, difíceis, precisam de um teto, ainda que seja de forma bastante precária, e o governo do Ibanez, nessa política dele, está derrubando essas casas em plena pandemia, jogando as pessoas ao léu. É sobre isso que nós vamos conversar aqui com a Paula e com o Marcelo. Paula, você podia relatar quais são os outros locais em que o governo está mandando a polícia e os tratores para derrubar a casa dessas pessoas? Então, João, existem vários pontos aqui no Distrito Federal que estão sendo alvejados, né, por essas atitudes de desocupações arbitrárias. Nessa semana, a gente presenciou atividades no plano piloto, né, na UNB, ali na Colina, no CEUB, no Riacho Fundo, enfim. Agora, o que eu entendo é que desde o ano passado essas atividades estavam acontecendo, né? Essas subtrações de pertence,
essas violações de direitos. Por quê? Porque esses procedimentos acontecem sem nenhuma normatização mais adequada, garantidora dos direitos e respeitadora das vidas, né? E também das políticas públicas. Então, a gente tem observado isso, que isso vem acontecendo na pandemia, desde sempre. No final do ano passado, Ceilândia e Taguatinga foram bastante atacados por essas ações de higienização, e a gente tem visto muito recentemente agora no plano piloto, né, com aquele episódio bastante emblemático lá do CCBB. Então, o que a gente observa, João, é que e pelo que a gente tem ouvido, é que essas ações elas têm acontecido pelo Distrito Federal como um todo, de forma arbitrária, não garantidora dos direitos, e com uma violência exacerbada, né? No sentido de que muitos pertences de alimentos, de vestuário, cobertores dessas pessoas, né, estão sendo também levados de forma arbitrária. O que a gente tem observado é o desespero dessas pessoas, no sentido de que todos os dias, assim, de forma bastante recorrente, elas estão perdendo cada vez mais as coisas, não estão conseguindo, inclusive, nem se alimentar, não estão conseguindo trabalhar, a relação de trabalho foi diretamente afetada, né? Os pertences de trabalho, os instrumentos de trabalho vêm sendo subtraídos. Então, o que a gente observa é que a gente está vivendo um processo de destruição da vida dessas pessoas, né? Quando elas são negadas ao direito ao trabalho, que deveria ser melhorado, estimulado, organizado através das políticas públicas, porque essa é a obrigação do Estado, né? E a gente vê também o direito à segurança alimentar completamente afetado quando você tira cestas básicas, alimentos, você tira panelas das pessoas, fogões improvisados, ou seja, você está impossibilitando essas pessoas de se alimentarem, né? Quando você tira roupa de frio, quando você tira a própria lona, a gente está falando de lonas, nós não estamos falando nem de madeirite, nesse caso específico, a gente está falando de lona, ou seja, é algo extremamente improvisado, né? E que vem sendo arrancado sistematicamente dessas pessoas, deixando as pessoas no frio extremo, deixando essas pessoas à mercê da chuva, né? Num processo de destruição de vidas sem parâmetros, considerando que a gente está numa pandemia, esse já é um contexto sui generis, né? Uma pandemia que afeta o mundo, e nós estamos muito atrasados, né, nos procedimentos de superação dessa crise da pandemia, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista econômico e social. O que a gente vê é o agravamento dessa situação econômica e social, colocando as pessoas que estão na miséria numa situação de extrema pauperização, comprometendo a vida dessas pessoas. Então, é um cenário bastante grave o que está acontecendo. Ótimo. Marcelo, eu queria que você comentasse sobre essa situação, mas antes disso, Marcelo, se você puder, nos fale como que a sua situação, a sua história de vida que o levou para entrar para a situação de rua, o que aconteceu, foi a questão da pandemia, a questão do desemprego. Fala para a gente um pouco sobre isso. Eu gostaria que você relatasse um pouco sobre a sua história. Bom, João, primeiramente, assim, eu vim parar na condição de situação de rua com o agravamento da crise, com essa crise sanitária. Eu trabalhava em uma agência de publicidade, que era também prestadora de serviço por um jornal, e com a crise, esse jornal viu seu rendimento diminuir a zero, supostamente a agência também fechou, e aí foi uma série de empregos. Não só eu como profissional, eu nunca tinha passado em situação de rua, para mim é a primeira vez estar nessa situação, mas o ponto principal que me levou a isso foi o agravamento da crise,
a falta de política para socorrer as empresas que não, porque se o governo não tivesse, eu não estaria nessa situação, e é uma situação muito complicada. Eu que nunca vi, para mim é muito dramático isso, e eu tenho vivenciado o que as pessoas estão passando, né? Eu estou lá no Abadião, então assim, tem só eu com profissão dentro do centro de acolhida, a gente tem mais pessoas lá na mesma situação que terão suas casas devido a essa crise sanitária, e uma coisa sem precedente nenhum, né? E o que mais me apavora também é essa política higienista do governo, está expulsando as pessoas do que elas já não têm de espaço. Então, para mim, tudo me trazido muito temor durante essa crise, e a falta de política pública mais centrada para realmente que precisa. Quem já era pobre está indo para a extrema pobreza, e quem não era está indo para a pobreza também, porque não tem emprego, você não consegue trabalhar, o comércio ainda é fechado, a taxa dessa economia está alta, né? Por mais que se fale que está em 0,97%, eu não acredito. O fato é que hoje, dentro de Brasília, a gente tem 370 pessoas dentro de um leito de UTI, uma fila de UTI aguardando uma vaga. Então, tudo isso tem me assustado bastante. Verdade. Qual a sua idade, Marcelo? Hoje eu estou com 38 anos. Certo. Marcelo, você 38. Você está acompanhando aí pelo movimento, né, o coletivo Voz e Rua, essa situação para você é uma situação nova, mas você já começa a entender Sim. esse drama, e você resume muito bem, né? Porque com toda essa crise, né, junto à crise econômica, com a crise da pandemia, né, o desemprego, empresas fechando e impactando aí na vida das pessoas, você já resume muito bem, né? Quem já era pobre está ficando mais pobre, ficando miserável, e de quem era remediado está ficando pobre, e a degradação. Mas você que está lá no Abadião, você está acompanhando, como é que é a situação das pessoas que estão nessa situação que você está convivendo lá? Olha, lá as pessoas que estão no Abadião, de qualquer forma, elas tentam sair dessa situação, mas não conseguem, porque o que a gente percebe é que eles não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. E eu, graças a Deus, eu ainda tenho um pouco de instrução, mas tem pessoas que não têm instrução, não há um conhecimento, não há uma vontade do poder público em informar e passar conhecimento para as pessoas. Então, as pessoas também que estão lá estão muito apreensivas com o que vai acontecer. E fato é também, o Abadião ele é um alojamento provisório, então ele já está em virtude de fechar, e as pessoas lá têm estado com um temor maior. Se fechar, eu vou para onde? Vou ficar onde durante essa pandemia? Só para se situar aí, só para o Abadião é o estádio, né, lá em Ceilândia? Isso, o estádio Maria de Jesus Abadião, em Ceilândia. Em Ceilândia, né? Paulo, a gente vê que as políticas de assistência, aliás, estão se reduzindo, estão acabando, né? Então, por exemplo, você tem esse abrigo do Abadião, tem outros abrigos, mas como o Marcelo colocou, está faltando apontar perspectivas para as pessoas, né? Para que elas possam ver o futuro, né? Porque pelo que a gente vê, a tragédia tende só a aumentar. Como é que você avalia aí esse descaso, tanto do governo federal quanto federal, em relação a essa situação? Porque, só para complementar, Paulo, para você comentar, o exemplo do Marcelo é um exemplo, né, cabal aí de que a cada dia dezenas e mais dezenas de pessoas vão ter que optar por morar na rua por falta de condições, né? De pagar aluguel, enfim, né? Ter trabalho e manter suas necessidades básicas. Exatamente. O exemplo do Marcelo é um exemplo das novas pessoas que estão indo para as ruas, né? E que não são poucas, né? A gente está
sempre em contato com o Abadião, entendendo, inclusive, pela importância da permanência, como o Marcelo falou, lá é provisório, mas a gente entende que a crise ela não está com contornos provisórios, né? Nós não temos ainda soluções em vista. Então, a luta por manter aquele espaço e outros espaços com outros modelos é algo bastante importante nesse momento. Então, o que a gente observa, né, nesse diálogo com as pessoas que estão circulando no Abadião e nesses outros espaços, é que existem muitas pessoas no perfil do Marcelo, no sentido de pessoas que nunca tiveram vivência em situação de rua, né, de pessoas que estão indo para as ruas em função da pandemia do novo coronavírus. Isso, de certa forma, tem mudado um pouco a lógica desses espaços, né? Eu estou falando desses espaços de acolhimento, porque, como o Marcelo falou, a gente tem um histórico aí de pelo menos 500 anos, né, de subtração de direitos, de negação de vidas, né? E a gente, então, tem negros e negras, né, pessoas que vivem subtrações, expropriações históricas, né? E essas pessoas elas são cada vez mais, evidentemente, subtraídas de direitos, com menos escolaridade, com menos acesso aos serviços públicos, né? E vem ou então mais vítimas das violências institucionais, né? Quando tenta se aproximar do Estado, e o Estado reproduz políticas públicas fracionadas ou políticas públicas que culpabilizam a situação das pessoas que estão vivendo um processo constante de vulnerabilização social. Então, a gente vê que existe agora uma outra realidade, uma realidade dessas novas pessoas em situação de rua que estão dialogando com essas pessoas que já têm esse perfil histórico de expropriação, né, que por isso estão nas ruas. E, de certa forma, João, o que a gente observa é que não há um olhar atento para a garantia da vida das pessoas, né? Garantir esses espaços de acolhimento é uma ação, é uma política, né? Muito embora ela seja extremamente importante, ela precisaria ser melhor qualificada. Em que sentido? No sentido de entender que existem várias formas de vida das pessoas, que nem todas as pessoas que estão nas ruas já estavam antes, né? E que estão indo hoje para as ruas são do mesmo perfil, ou seja, a gente está falando de uma multiplicidade de vidas. Então, não dá para você construir um único modelo, né, tipo acampamento ou casa de passagem, e entender que isso vai dar conta da realidade social das pessoas que estão em situação de rua. E eu falo isso por quê? Porque hoje, no Distrito Federal, vamos entender que a gente tem em torno aí de 3.000 pessoas em situação de rua, não é um número muito elevado. Ou seja, se você desenhasse políticas públicas, né, considerando um estudo qualificado, uma coisa que não existe mais, né? Eu sou um pouco antiga aqui do serviço do Distrito Federal. Antigamente a gente qualificava estudos, né? Fazer estudos sociológicos, estudos da realidade, para poder desenhar as políticas públicas. Hoje em dia, acho que as pessoas não sabem nem o que é isso. A nova geração desconhece até essa dimensão. Eu não tenho dúvida disso, porque eu tenho dialogado e tenho visto. Então, assim, aí você poderia moldar diferentes formas para poder abranger melhor a realidade de vidas. Por exemplo, as pessoas que estão ali na UNB, as pessoas que estão no CCBB, e vários pontos da cidade do Plano Piloto, que trabalham com a reciclagem, elas vivem nas ruas. Hoje em dia, o que eu tenho observado é que a maioria delas não tem mais condições nem de pagar um aluguel lá no Goiás, para ir no final de semana. Elas já estão ficando direto aqui, porque elas não têm mais condição de pagar ônibus e nem o aluguel em função da crise da pandemia. E elas trabalham com a reciclagem do Plano Piloto, porque, como a gente sabe, o Plano Piloto é um local que tem um alto padrão de vida, né? Então, você consegue muitos produtos da reciclagem. Ou seja, esse perfil de pessoas que estão na rua, elas não seriam alcançadas por exemplo, por uma casa de passagem, por um acampamento. Por quê? Porque a forma de viver delas está intrinsecamente
embrenhada com a forma do trabalho. Elas estão na rua porque elas trabalham na rua. É dali que sai o sustento. Cada operação dessa, que você vai conversar com as pessoas, o desespero porque perderam, porque eles estão levando, inclusive, o produto da reciclagem, ou seja, uma violação extrema de direitos, né? Uma pessoa que não pode trabalhar é o quê? Escravo? Só pode ser. Então, a gente está produzindo um processo de precarização extrema do trabalho, levando aí a condições absurdas, né? Então, essas pessoas estão desesperadas porque elas não conseguem nem catar, porque elas ficam pensando, vai voltar hoje de novo, né? Porque está numa sistemática insuportável, né? De ir todos os dias, de 2 em 2 dias. Então, elas ficam vigiando o pouco que tem, não conseguem sair para trabalhar e ainda estão perdendo o que catam. E elas estão dizendo o seguinte, que o processo de fome, então, se acelerou. Fome, frio, e isso traz toda uma forma de destruição dessas vidas, né? Não é nem o deixar morrer, já é o matar mesmo, né? Que eu estava até dizendo. Então, o que a gente está vivendo é um cenário extremamente violento, extremamente delicado, né? Embora a gente entenda que, por exemplo, o governo está tentando se organizar para lançar 600 vagas de casa de passagem, e que isso é necessário, muito importante. Por quê? Porque a gente está num contínuo, né? A gente está tendo um aumento da crise, sem perspectiva concreta de melhoria. Ou seja, mais pessoas vão para a rua, como vem acontecendo, né? Isso aí já é um dado absolutamente palpável. Então, é necessário mesmo ter essas casas de passagem, porque a gente também identifica muitas pessoas que têm um perfil de família unipessoal, ou seja, a pessoa é a própria família dela, né? Então, essas pessoas se encaixam a esses espaços de forma tentam se adaptar a esses espaços, né? Com um pouco menos de dificuldade. Agora, a gente tem também as pessoas que se agregam nas ruas com famílias com mais pessoas, filhos, enfim, irmãos, e essas pessoas, evidentemente, que não vão se separar, você não vai quebrar esses vínculos, né? Imagine. Então, já não se encaixa esse perfil, né? E a gente vê também um outro tipo de pessoas que têm vínculos afetivos, ou seja, você tem um grupo de amigos que estão na rua, né? Você é uma família unipessoal, no entanto, você garante a sua sociabilidade através da relação direta desses vínculos de amizade. Então, a gente tem diferentes perfis, e esses diferentes perfis precisam ser contemplados, identificados, né, como um dado para a política pública, e precisam ser desenhados se a gente realmente quer garantir a vida dessas pessoas. Então, por um lado, é importante, né, a gente entende, na verdade, que esses espaços de acolhimento surgiram com muita pressão da sociedade civil, e, enfim, é assim que acontece mesmo, a relação Estado-sociedade, né? E que a gente entende que, então, precisa qualificar ainda mais, né? Que é um ponto positivo, no entanto, ele precisa ser significativamente melhorado e com certa urgência, dada a situação que a gente vem vivendo. E, principalmente, em função do problema que o próprio governo está causando, que são essas violações de direitos, que essas subtrações absurdas de pertences pessoais e de instrumentos de trabalho, de forma extremamente contínua, né, num processo sistemático de aniquilação da vida dessas pessoas. Então, o que eu vejo que é urgente é que o governo pare com isso, né? Porque isso tem causado um problema extremamente grave nesse momento, né? E ainda bem que existem pessoas da sociedade civil que se mobilizam, que se articulam em prol das vidas, né? Em prol de garantir as vidas dessas pessoas. Então, o cenário é um cenário de não valorização das vidas, é um cenário de não efetivação da função do Estado, é um cenário que, ao meu ver, é muito caótico, né, considerado a situação da pandemia do novo coronavírus, né?
que se assola ainda. A gente não tem vacinas em massa, a gente não tem UTIs, como o próprio Marcelo falou, né? Então, o cenário é extremamente caótico, infelizmente, e que nos resta é lutar pelas vidas, pelas nossas vidas, né? E pelas vidas das pessoas. Eu acho que esse é um clamor que, para as pessoas que têm realmente um compromisso com o ser humano, compromisso com a humanidade, com o planeta, que está comprometido com o bem viver, né? Com o viver das pessoas nesse momento. Acho que esse é o grande clamor no momento. Muito bem, Paula. Não basta destruir as casas, não basta tirar a possibilidade de sustento, tem que ter o requinte de crueldade, de destruir a alimentação, destruir as roupas, destruir as panelas, os fogões. Paulo, infelizmente... É assustador. É assustador, revoltante, né? Infelizmente, nosso tempo está terminando, a gente vai encerrando por aqui. Eu peço as considerações finais de vocês para a gente encerrar e a gente vai voltar na semana que vem com mais um programa Voz e Rua, do coletivo Voz e Rua. Obrigada, João. Assim, parabéns e gratidão por esse trabalho seu maravilhoso. Acho que a gente tem que reverberar inúmeras vozes e vozes que buscam garantia de direitos, a garantia dos direitos humanos, em defesa daqueles que mais precisam. Gratidão. Marcelo, despedindo de você, peço que você despeça. Eu torço para que você consiga um trabalho. Eu sou jornalista, sou da mesma área sua de comunicação, e a gente sabe o quanto que a área da comunicação está muito afetada. Tem jornalistas que estão numa situação muito difícil aí também. Eu espero que você consiga dar a volta por cima, mas aí o seu espaço para as suas considerações finais. João, gratidão e obrigado aí por ter aberto espaço para a gente poder falar e trazer realmente aquilo que a população de rua tem vivido, né? Tanto para quem está dentro do acolhimento, tanto para quem está em situação também que está buscando acolhimento. Gratidão pelo espaço. Valeu, gente. Até semana que vem, Paulinha. Até semana que vem. Beijão para vocês. Beijão, meu anjo. Obrigado.